Hola, yo soy Nelson y este es el canal Consejos del Profesor y hoy compartiré mi desafío en español. Olá, eu sou o Nelson e esse é o canal Dicas do Teacher e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu desafio em espanhol. O vídeo de hoje ele é bem pessoal, pois eu vou abrir esse espaço para compartilhar com vocês o meu desafio em aprender uma língua do zero. Eu entendo que muitos alunos estão aprendendo inglês também do zero, portanto, eu acredito que me colocar nesse lugar de aprendiz vai poder me ajudar a entender um pouquinho melhor quais são as dificuldades e os desafios que vocês encontram ao aprender inglês, ao aprender uma nova língua desde o início. Você pode até pensar, mas ele vai aprender espanhol, que é muito parecido. Você pode até pensar, mas ele vai aprender espanhol, é muito parecido com português, não vou ver desafio nenhum aí. Aí é que você se engana. Pois o meu primeiro desafio foi justamente esse. Por achar que espanhol é muito parecido com português, eu teria muito mais facilidade em aprender. E não foi não. É claro que no espanhol tem muitos cognatos, falsos cognatos, que podem até ajudar um pouquinho. Avião agora, gente. Então, 1 minuto de paz, avião. Porém, a linha de raciocínio ela é bem diferente. E questões culturais e de expressões também são muito diferentes. Então, não é porque algumas palavras são semelhantes que isso vá facilitar. Quer dizer, até facilita um pouquinho, mas assim como no inglês. Tem muitas palavras do inglês que a gente já tem no nosso dia a dia ou que a gente consegue entender em português por terem a mesma estrutura. Mas vamos lá. Bom, esse é o meu primeiro vídeo, mas eu já venho praticando espanhol tem mais ou menos uns 6 meses. Eu, de uma certa forma, acho que eu estava precisando entrar em contato com o meu lado latino. Eu brinco com os meus amigos que eu assumi uma nova persona, diamante latino, pois eu acho um absurdo no Brasil a gente não falar espanhol como uma segunda língua. E sermos pouco motivados na escola a estudar espanhol, sempre colocando o inglês como prioridade. Então, motivado por interesses acadêmicos e culturais, depois de adulto que eu fui me interessar em estudar a fundo mesmo o espanhol. E por ser uma língua nova para mim, eu venho aqui para compartilhar com vocês as minhas dificuldades, que provavelmente devem ser bem parecidas com a que você está tendo ao aprender inglês pela primeira vez. Avião. Gente, morar perto do aeroporto é isso, toda hora um avião. Para ser bem sincero, eu já estudei espanhol, mas há 10 anos atrás, por 1 mês. Isso, eu fiz uma viagem para a Argentina e antes de eu viajar, eu procurei aprender algumas coisas e na verdade eu não aprendi foi nada. Não consegui acompanhar a aula e aquele modelo de aula não me motivou muito. E, enfim, eu fiz a viagem, passando uns dias já lá, eu consegui aprender algumas palavras que eu nunca mais vou esquecer, como carretera e pollo. São 2 palavras que eu jamais vou esquecer porque eu aprendi estando no local. Mas, como eu já disse anteriormente, só você viajar ou estar no local onde fala o idioma não garante absolutamente nada que você vai conseguir falar fluentemente. Agora vamos lá. Meu primeiro passo, por incrível que pareça, foi Duolingo. Isso mesmo, eu comecei Duolingo do zero e cheguei a fazer mais de 100 dias consecutivamente aquelas lições. E ao mesmo tempo, eu também comecei a assistir uma série chamada Boy Toy, isso mesmo. Comecei a assistir uma série chamada Boy Toy e o enredo nem me interessou muito, mas eu procurava mais entender ali o espanhol e assistir a série, alguns episódios com legenda, o que ajudava bastante.
Outra coisa também, eu comecei a assistir muitos filmes e um dele eu assisti com legenda em espanhol, já depois de vários dias praticando espanhol, que se chama Contratiempo. Eu aconselho muito, pois é um suspense e te deixa super atento. Vale a pena conferir. Uma coisa bem legal de praticar com o Duolingo foi porque tem uma seção de situações onde você ouve e acompanha alguns diálogos fazendo algumas tarefas. E os diálogos são super divertidos, super interessantes e super diversificados. Latinidades, lesbiandade, diversidades, gays, trans, travesti, transcultural, marginal. Eu amo vocês. Isso mesmo, muitos dos personagens são LGBTQ, então isso causa uma identificação também para continuar acompanhando as historinhas e as situações que o Duolingo propõe nessa sessão. Além disso, eu criei uma playlist de artistas latinos e com músicas latinas que sempre que eu tenho a oportunidade eu tô ouvindo e eu tô tentando aprender todas elas. Então tô o tempo todo cantando e sempre que possível ouvindo essa playlist, assim como eu já disse para você fazer em inglês. Bom, se você está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma pela primeira vez, eu acho que vai ser bem interessante para você acompanhar essa série de vídeo, pois eu vou colocar aqui as dificuldades que eu vou encontrar e que eu tenho encontrado ao longo do caminho, que provavelmente devem ser as mesmas que você também deve ter. Claro que cada língua tem as suas especificações e tem as suas dificuldades, mas eu quero ir para dificuldades que são além da língua, o seu desafio pessoal em aprender um novo idioma. Então é só você acompanhar aqui comigo nessa série de vídeos. Bom, galera, é isso. Me acompanhem lá no Instagram, Dicas do Teacher Nelson. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. See you. That's all, folks.